para a glória, ele voltou como primogênito de Deus, porque ele frutificou, porque a vara de Arão floresceu, porque ela deu gomos e muitos frutos, e nós somos esses outros filhos de Deus. Mas irmãos, o que é glorioso é que aquele santuário era portátil, ele era conduzido, e onde aquele santuário ia, lá estava a arca, que era símbolo da glória de Deus, e eles transportavam aquele santuário, e nós somos este santuário. E quando você caminha, meu amado, você então também transporta a presença de Deus com você. Quando você entra em um lugar, aí está entrando Deus, porque Deus está em você. Quando você chega em um lugar, aí está chegando Deus, porque Deus está em você. Você é santuário de Deus, você transporta a presença de Deus. Se a igreja entender isso, irmãos, muita coisa vai mudar. E eu quero encerrar. Em último lugar, irmãos, o Espírito Santo nos dá poder. Poder. Sabe, Jesus, o próprio Filho de Deus, não abriu mão deste poder. Foi concebido pelo Espírito. Quando foi batizado, diz a Bíblia que enquanto Jesus orava, os céus se abriram. O Pai, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Enquanto Jesus ora, os céus se abrem, o Espírito desce e o Pai fala. Jesus agora, ungido pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito ao deserto. Vence Satanás, e diz a Bíblia que Jesus regressa a Galileia no poder do Espírito. E diz que ele entra em Nazaré e toma o livro da lei na mão, o livro de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. E Jesus é ungido mesmo pelo Espírito Santo, diz Atos 10, 38, para curar os oprimidos, libertar os oprimidos do diabo. Jesus tem um ministério no poder do Espírito. E agora, quando os seus discípulos vão começar a obra, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele retoma e diz: esta é a promessa do meu Pai. E ele chega em Atos e diz: ficai, porque não muito depois desses dias, recebereis a promessa do Pai, e sereis batizados com o Espírito Santo. Os discípulos perguntam: o Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E diz: não vos compete saber, nem tempos e nem épocas, nem cronos e nem kairos, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, poder é para testemunhar, é para a pregação da palavra, é para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico pensando, queridos, hoje, da profunda necessidade nossa de poder, olhando para a igreja da Coreia. A igreja que mais cresce na Coreia é a igreja presbiteriana. Mas o que me impressiona não é isto. O que me impressiona é que aquela igreja, quando vai comprar um lugar para retiro, antes de construir a quadra de futebol, ou a piscina, ou a quadra de tênis, aquela igreja tem a preocupação de construir algumas cavernas de oração. E o povo vai para lá orar. E sabe, é por este motivo que nós vemos mais de 1 milhão de pessoas se convertendo na Coreia, porque aquele povo busca poder para testemunhar. Hoje nós temos medo até de falar em monte. Parece que orar no monte é um negócio escandaloso. E eu não estou dizendo que orar em monte é um negócio assim que tem que ser envolvido com um negócio místico, etc. Mas, meus irmãos, eu me lembro da experiência de um colega presbiteriano. Ele foi orar no monte, e quando ele voltou, o conselho da igreja dele se reuniu. Disse: pastor, para com isso.
pastor presbiteriano não ora em monte não. E se o senhor quiser continuar, o senhor não serve para ser nosso pastor. E ele ficou muito chocado com aquele negócio e disse, mas eu não sabia disso. Falei, pois é, o senhor tem que parar com isso. Falei, tudo bem, eu paro, mas eu queria fazer um pedido para os irmãos. Então faça. Por favor, vão pelo menos uma vez comigo. Depois que nós formos, nós vamos parar com essa conversa. Não vamos mexer com isso mais não. E os presbíteros toparam. E foram. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? O conselho se reuniu e comprou o monte. Glória a Deus. Mas isso é o menos. Fizeram do monte um lugar de oração. Mas sabe o que aconteceu? Esta igreja tem hoje 2 cultos por domingo, porque um só não comporta todo o povo. Sabe, irmãos, nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos ter medo de orar. Nós não podemos ter medo de buscar o Senhor desde que nós estejamos dentro da palavra. Há um pastor presbiteriano, eu sei que muitos aqui o conhecem, e eu vou dizer isso porque ele proclama isso também. Pastor Ricardo, que está na igreja 12 de agosto em Aracaju. Quem o conheceu no seminário disse que ele era aquele tipo de seminarista que dava úlcera em calouro. E ele terminou o seu curso no seminário e foi para a sua igreja do mesmo jeito que saiu do seminário. Encontrou uma moçada também no mesmo estilo dele e juntou a fome com a vontade de comer. Não gostava de orar. Mas um dia um grupo de pastores da cidade o convidou para orar. E ele foi. Muito a contragosto, mas foi. Em lá chegando, eles se ajoelharam e todos começaram a orar e ele também se ajoelhou. Mas ele não aguentou orar, porque quem está na carne, irmãos, oração é um negócio entediante, cansa, fadiga. E ele então resolveu, você quer saber de uma coisa, que eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E ele então se levantou e se dirigiu à porta de saída, e quando ele estava quase se aproximando da porta, este moço foi jogado, literalmente pelo Espírito de Deus, ao chão. E eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos confundir, como disse o Dr. Lloyd Jones, histeria com obra do Espírito. Esse negócio de gente cair, chorar, da tremelique, da tremedeira e fazer um monte de coisa a mais e levantar do mesmo jeito que caiu, isso é histeria, isso é obra da carne. Mas aquele moço caiu e chorou 1 hora no chão, mas se levantou um outro homem. Glória a Deus. Ele chegou em sua igreja e começou a pregar sobre o novo nascimento, sobre santificação, sobre o enchimento do Espírito Santo, e a igreja foi revolucionada pelo poder de Deus. E aquela igreja está provocando e produzindo uma obra extraordinária em Aracaju. A última informação que eu tive do Ricardo é que numa conferência missionária naquela igreja, ele recebe o chamado de Deus para ir para além-mar e trabalhar com as missões estrangeiras. Irmãos, nós precisamos de poder. Se queremos um ministério abençoado, não podemos abrir mão de poder. Eu achei muito interessante que eu fui pregar em Recife, na formatura do seminário, há 2 anos atrás, e ao término da minha mensagem, um irmão bateu no meu pé e disse, olha, o senhor tem que sair pela porta dos fundos. Eu falei, por quê? Porque esse tipo de sermão não se pode pregar aqui em Recife. Eu não sabia disso. Mas um seminarista, mas ele estava brincando. Deus abençoou aquela palavra. E um seminarista correu para mim, me abraçou e chorou e disse, eu preciso te dizer uma coisa. Deus tem me tocado profundamente. E eu preciso dizer uma experiência para você. Eu falei, o que foi? Eu fui pregar na igreja do Ricardo. Depois dessa experiência. E os irmãos sabem que seminarista do 4º ano tem a impressão de que é o maior teólogo do mundo. E que não deve nada a Spurgeon. Ele então colocou os melhores sermões na sua pasta e corajosamente foi para Aracaju
E quando ele chegou na casa do pastor Ricardo e estava ali, não tardou para que uma mulher chegasse, desesperada, e disse: pastor, pelo amor de Deus, o senhor precisa correr lá perto de casa, tem uma mulher possessa, quebrando tudo dentro de casa, e ninguém consegue controlar a mulher. E o pastor Ricardo disse: que coisa interessante, acaba de chegar um homem preparado para isso. E o seminarista tremeu dos pés à cabeça e quase fez como James Kennedy: eu vim avisar que eu estou indo embora. Mas ele não conseguiu dizer isso. E o pastor disse: agora nós vamos lá. E o seminarista foi tremendo, com calafrios na alma. E quando chegaram, o quadro era pior do que tinha se pintado. De longe se ouvia grunhidos e gritos. E quando chegaram, solenemente o pastor Ricardo disse: seminarista, o quadro é todo seu, pode entrar. E ele trêmulo entrou, abriu a porta, e quando ele esboçou a primeira palavra, a mulher lhe deu um tapa na cara e jogou ao chão. E no chão ele ficou, humilhado, nocauteado, vencido, derrotado. Mas ali no chão, como Sansão, agarrado entre as colunas, ele começou a orar. Disse: Deus, eu ainda sou teu servo. Minha vida está fraca, rasa e sem poder, mas por favor, Senhor, restaura o poder. E ele orava chorando em voz baixa, e enquanto ele orava assim, a mulher caiu, e quando ela caiu, ele levantou. Porque diante de Deus, humildade, diante do diabo, autoridade. E ele então expulsou o demônio daquela mulher e disse: nunca mais eu quero ser o mesmo homem. Eu compreendo que eu não posso exercer o ministério sem poder. Irmãos, nós precisamos deste poder. Sabe, se a igreja começar a perceber qual é o poder que está à sua disposição, esta igreja revoluciona uma nação. Preguei domingo passado em nossa igreja lá em Vitória e contei um fato chocante, que talvez muitos de nós aqui não sabem, que uma das ditaduras mais opressivas do mundo era na Romênia. Ceausescu era um homem carrasco, sanguinário. Reinava na Romênia um regime de opressão, de perseguição, de morte, de fome, de sangue. Uma polícia secreta terrível. No dia 15 de dezembro, agora, de 1989, há menos de 4 anos atrás, a polícia chegou à casa do reverendo Toderick, pastor reformado, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo. E os 200 membros da sua congregação rodearam a casa, impedindo a polícia que o expulsasse. A polícia correu para buscar reforço, e o povo de Deus engrossou fileiras, e uma pequena multidão se ajuntou ao redor da casa, para resistir. Um jovem batista comprou milhares de velas e entregou uma vela na mão de cada um. Isso já era noite, no sábado. E a polícia chegou com as suas armas pesadas, e ele, aquele jovem, acendeu a primeira vela, e uma a uma as velas iam sendo acendidas, e a polícia abriu fogo contra aquela igreja. Dezenas tombavam, mortos, mas aquele povo gritava: liberdade, 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 liberdade é melhor do que viver na escravidão.
Aquele moço que acendeu a primeira vela tomou um tiro na perna e a sua perna foi amputada. E perguntaram: filho, você está arrependido? E disse: não, eu perdi uma perna, mas acendi a primeira vela. O povo romeno começou a descobrir uma coisa: que a liberdade é maior do que a vida. Uma moça pentecostal de Timisoara começou a cantar em praça: nós não somos criaturas feitas ao acaso, nós não somos macacos, nós somos criaturas de Deus. Deus existe, Deus existe, Deus existe. E este lema começou a ser cantado nas praças, nas ruas, e de repente multidões se juntavam nas praças, ao ponto de juntar 100.000 pessoas nas praças, para ouvir os pastores, e clamando em coro: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E dentro de 10 dias, Ceausescu caiu. E para dizer uma verdade gloriosa, a igreja da Romênia, nesses 3 anos, está passando por um poderoso avivamento. Glória a Deus. Irmãos, o povo de Deus, revestido do poder do Espírito Santo, pode coisas tremendas, porque o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos dê graça, filhos, para sairmos daqui no poder de Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas e para levar este evangelho de poder e no poder do Espírito a todos os rincões da nossa pátria, aos becos, aos cortiços, às praças, aos apartamentos, às favelas, para que Deus salve esta nação. Curva a sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você agora, irmão, mas eu gostaria que você se ajoelhasse para orarmos. Deus querido, nós estamos chegando ao fim deste congresso. Ó Senhor Deus, ateia fogo no nosso coração agora, inflama a nossa vida, Senhor. Deus, nós queremos levar alguma coisa tua deste encontro. Queremos que tu, ó Deus, sacudas a nossa vida, balances as nossas estruturas, a fim de que tudo que não te serve, Senhor, caia agora em nome de Jesus. Como andrajos, trapos e farrapos sejam tirados da nossa vida agora em nome de Jesus. Queremos uma vida de santidade, de pureza, de rendição incondicional aos teus pés. Deus bendito, abra os nossos olhos para vermos o quão poderoso tu és. Deus, se tu és poder, se tu és todo poderoso, e se somos teus filhos, não podemos viver vida de fraqueza, Senhor. Reveste os teus filhos com o poder do teu Espírito nesta manhã. Leva os teus filhos como um exército valente, valoroso, poderoso, para ser usado em tuas mãos. Deus, visita o coração dos teus filhos. O Senhor sabe o que vai em cada coração aqui. Se há algum coração aqui, Senhor, decepcionado, porque nada aconteceu com ele, desiludido porque não recebeu nenhum toque do Senhor, meu Deus, visita esta vida. Meu Jesus, se as pessoas estão voltando como vieram, meu Senhor, tenha compaixão. Não permita, Senhor, não permita. Antes de sairmos desse santuário, toca a nossa vida, toca o nosso coração, inflama as nossas almas, e faz com que, Senhor, a partir de hoje,
haja maior compromisso nosso com a tua palavra, com a verdade bendita do Evangelho, com a vida de oração, com a vida de santidade, com a vida de revestimento do teu poder. Abençoa os teus filhos e faze de nós, meu Deus, uma igreja viva para o Deus vivo, uma igreja que possa invadir as portas do inferno, uma igreja que possa neutralizar as estratégias do diabo, uma igreja que possa arrancar vidas do império das trevas, uma igreja que pode arrebatar vidas do fogo, uma igreja que possa ter o fogo do Espírito para livrar vidas do fogo do inferno. Ó Senhor, visita o teu povo e abençoa o teu povo e faze com que, meu Deus, haja frutos deste congresso, frutos que permaneçam, frutos de santificação, fruto do Espírito, fruto de crescimento da tua obra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.